Hoje nós vamos começar, hoje é minha primeira live, né, desse ano. E aí eu convidei a doutora Paola, porque nós estamos numa semana totalmente online, gratuita, da Semana Amamente Sem Dor, para ensinar as mamães, preparar as mamães para a amamentação e ensinar as mamães que já estão amamentando. E aí tem muitas dúvidas, né, sobre o leite, se meu leite é fraco, se o meu bebê está ganhando peso suficiente, quanto é esse peso suficiente, quando eu preciso complementar, quanto é o ganho de peso. Então são muitas dúvidas das mães e eu preferi convidar você para me ajudar a responder muitas dúvidas dessas mães. Então, hoje nós vamos começar com se o meu bebê não ganha peso, o que eu faço, né? E quando que isso é perigoso, que a gente precisa buscar ajuda, né? Quem me conhece, quem me segue, sabe que eu sou uma grande defensora do aleitamento materno. Então eu assim, né, sou uma pessoa eu sou muito defensora mesmo do leite materno, sou amigo do peito, acho que o pediatra, basicamente todo pediatra tem por obrigação ser assim, se não precisa refletir, né? E eu tive várias perguntas aqui no meu Instagram com relação a esse assunto, porque o aleitamento materno é um ato tão bonito, também é um ato de cuidado, de carinho, de nutrição do bebê, mas ele gera muitas dúvidas ainda, né? Muito. E eu vejo que, assim, pelo menos no meu consultório, nos meus pacientes, no pessoal que me segue, é mais uma questão de pressão, né? Às vezes a mãe não tem muito apoio e acaba desmamando o bebê mais pela pressão mesmo, às vezes não é nem por vontade própria, né? Sim. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre leite materno. Eu separei, assim, vocês vão ver eu olhando um pouco aqui no meu computador, porque eu separei, assim, teve várias perguntas que eu acho que vale a pena a gente reforçar alguns conceitos que pra gente às vezes são óbvios, mas não é óbvio para todo mundo, né? Principalmente aí quem é mãe de primeira viagem, fica com uma insegurança e tal. Então, na verdade, eu queria começar falando que o objetivo da nossa live hoje, ela não é, aliás, o objetivo da pediatria em geral não é julgamento, ele é acolhimento, né? Então, o meu objetivo principal é o que eu mais faço. O que eu penso é o seguinte: se você que é mãe, mas não conseguiu amamentar por algum motivo, seja ele qual for, isso daqui não é um julgamento para você. A gente está aqui para reforçar a importância desse aleitamento materno, porque a gente acaba encorajando algumas mães que estão pensando em desistir, né? Por falta de apoio, por falta de informação. E às vezes a gente encoraja essas pessoas e aumenta essa rede de informações para a gente desmamar o quão menos a gente conseguir, né? Porque acontece, o benefício do leite materno, muito embora a gente pense, eu estou amamentando agora, os benefícios são agora, e não é verdade. Enquanto você está amamentando agora, ele protege contra otite, meningite, alergias, vômitos, diarreia. Mas mesmo quando você para de amamentar, esse bebê ele tem uma proteção por toda a vida dele. Então, mesmo quando você parou de amamentar, você aumentou a proteção dele contra obesidade, diabetes, autoimunidade, alergias em geral. Então, é uma coisa, é saúde pública. Mesmo que a gente não consiga amamentar por qualquer motivo, a gente tem que ser defensor do aleitamento materno pelo bem que ele faz para a criança pelo resto da vida dela. Não só hoje, mas pelo resto da vida. Então, eu separei isso para explicar exatamente os benefícios. Eles não param agora. O aleitamento, ele melhora o vínculo emocional da mãe, né? Ele previne as malformações da cavidade oral. O que mais? O que eles perguntaram muito aqui para mim, a questão do leite fraco. Gente, de novo, não existe leite fraco. Isso é um mito. Não, é um mito. Mas é insegurança materna, né? Principalmente quando você é mãe de primeira viagem e você não tem ninguém que te ajude, ou as pessoas que estão ao seu redor te ajudando estão te pressionando por conta daquele bebê que não engordou o suficiente, porque para os avós e para os vizinhos, o bebê saudável é um bebê gordinho. E, na verdade, isso não significa saúde, né? Então, a mãe fica naquela pressão. O bebê da minha vizinha é gordinho e mama no peito. O meu é magrinho e mama no peito. Por que será? Será que o meu leite é fraco, que não está fazendo meu bebê engordar? E, na verdade, não é isso. Às vezes é só uma forma que ele está fazendo uma mamada não efetiva no seu peito que está perdendo peso. Ou você está colocando ele muito agasalhado no peito, ele está se desgastando muito para mamar. Porque não é simples amamentar, como todo mundo pensa, né? Não é assim, colocou no peito, ele vai e mama e ele aprende sozinho. Não é tão instintivo como todo mundo pensa. A gente precisa ensinar o bebê e a gente também precisa aprender a amamentar. Então, são várias coisas que estão junto
quando esse bebê não está ganhando peso suficiente. A gente tem, você vai falar um pouco sobre a cavidade oral, né? Muitas mães dão a chupeta, dão outros bicos, até bico intermediário, que é o bico de silicone, que geralmente a mãe é orientada a colocar esse bico quando ela não tem bico de peito, que na verdade também é uma coisa, é um mito, que não precisa do bico para você amamentar, você consegue amamentar sem o bico do peito, então, com mamilo plano, né? Então, se você introduz outros bicos artificiais, também pode estar prejudicando no ganho de peso do seu bebê. Então, eu acho que, assim, essa live é com o intuito de ajudar essas mães que estão lutando e em busca de mais informações para conseguir amamentar o seu bebê somente com leite de peito, que a Organização Mundial da Saúde e de Pediatria recomenda que seja exclusivo só leite de peito até 6 meses de vida, né? 6 meses, exatamente. 6 meses. Nem suco, nem água, nem chazinho, nem nada. Até o 6º mês de vida. O leite materno, ele é completo. E ele é o suficiente para o seu bebê até o 6º mês de vida. Não existe esse negócio de leite fraco. O leite, ele é o suficiente para o bebê. O leite materno, ele é muito inteligente. Além dele passar as vitaminas, a quantidade certa de proteína, gordura, ele também se modifica não só de mãe para mãe, mas também pela mesma mãe ao longo do dia. Né? A produção hormonal, tem mais melatonina na noite. Exatamente. Passa hormônio de crescimento, melatonina, células de defesa, vitaminas. E assim, o bebê, o leite é muito inteligente. Então, quando o bebê é prematurinho, ele é modificado para atingir aquela necessidade. Quando o bebê, por exemplo, está com diarreia, ele é modificado para atingir... Ele é modificado. Isso é muito inteligente. A natureza é perfeita para atingir a necessidade daquele bebê. Então, o leite, ele difere da mesma mãe para a mesma mãe. Sim. Entendeu? Então, como a gente faz? A gente fala, tem muita mãe que para de amamentar porque acha isso, que o leite está fraco. Muita gente acha que porque operou a mama ou algum motivo não vai ter leite. A gente tem que saber que a galactia, que é um nome técnico para isso, mas a ausência de produção de leite, ela é muito rara. Mas ela é muito, muito rara mesmo. A maior parte dos casos de desmame está realmente na falta de orientação e na ansiedade. Às vezes, a ansiedade não é tanto da mãe. Às vezes é do familiar, do avô, da avó e às vezes também é do próprio pediatra. Então, a gente precisa conversar com a mãe, explicar. Às vezes, na consulta de pré-natal, a gente também conversa, mas sempre o consultor de aleitamento materno em cima para ajudar. Então, não necessariamente, porque eu operei a mama, eu não vou produzir leite. Isso é um mito. Como eu faço no meu consultório? Eu avalio como que tá a pega, a primeira coisa que a gente vai fazer. Pôr o nenenzinho, o nenenzinho para amamentar. Então, a gente vai ver como tá a pega, se tá eficaz, como que tá isso, se não tá, se às vezes a mãe tá desconfortável, então a gente orienta tudo isso. Eu corrijo a dieta da mãe, porque às vezes a dieta da mãe tá incorreta, né? Ou não tá comendo, porque algumas ficam tão nervosas que tem que amamentar, acabam não comendo, né? Ou comendo demais, ou comendo que não pode, porque também não é para ficar comendo pizza, refrigerante, isso tudo quem me segue já sabe. Corrijo a oferta hídrica, às vezes eu faço uma continha para o peso ali de 35, 40 ml por quilo, no mínimo. E aí, às vezes, a mãe olha e fala, nossa, realmente, doutor, eu bebo muita água, mas eu não bebo o suficiente. Entendeu? Outra coisa que a gente faz existem tinturas galactagogas que ajudam na produção. A gente sempre explica que o peito, ele não é estoque, né? É fábrica. Então, quanto mais você amamenta, mais você estimula, melhor fica. E eu tento conversar com a mãe para ver qual é a dificuldade dela. Porque, às vezes, a dificuldade de uma mãe não tem nada a ver com a dificuldade da outra. Não. Às vezes, uma é só ansiedade. Às vezes, uma tá com medo, colocou, deu certo. E eu tento gerenciar o estresse, porque nenhuma mãe estressada, a mãe fica estressada, o neném fica estressado, o bebê não consegue amamentar quando tá todo mundo estressado. Aí você pode falar até melhor que eu. O bebê ele é totalmente o reflexo da mãe, né? Então, aquela mãe que tá totalmente estressada, ela não vai conseguir nem fazer a produção e a descida do leite corretamente, né? Então, o estresse, ele bloqueia a função da ocitocina, que é o que faz a ejeção do leite. Então, se a mãe está muito irritada, não vai fluir a amamentação. Então, você precisa parar tudo que você está fazendo, acalmar o seu coração e depois acalmar o bebê. Porque se você está irritado, você não consegue acalmar o bebê. E aí, se a mãe não tem... O meu tá travando. Muitas... Tá travando? O meu travou, agora parou. Porque assim, se a mãe já está sofrendo uma pressão de que o seu bebê não está ganhando peso, ela não vai conseguir amamentar mais tranquilamente
nas próximas mamadas. Porque ela vai ficar se perguntando o tempo todo, por que será? O que será que eu errei? Onde eu errei? Será que o problema sou eu? Né? Será que eu tenho leite suficiente? Será que meu leite é fraco? Então, são várias dúvidas que às vezes você não consegue resolver isso sozinho. Se você não tiver um amparo de um profissional, de um pediatra que te ajude, te auxilie, ou de uma consultora de amamentação junto, talvez você não consiga resolver. Porque assim, a primeira vez que você dá o complemento, seja ele de leite de peito ou um complemento de fórmula, na mamadeira para o seu bebê a primeira vez, que independente da fase que você tá, que o seu bebê tá, se ele mamar tudo na mamadeira, vamos supor, eu tô com um bebê de 3 meses, eu coloquei 90 ml. Não é esse o cálculo, né? Mas as mães, às vezes, por insegurança, colocam. E ele mamou tudo, no peito ela não sabe quanto ele mama. E aí já deixa ela mais estressada ainda. Poxa, meu bebê tava com fome? Porque ele mamou tudo que eu coloquei, a intenção dela era que ele rejeitasse o leite na mamadeira. Mas muitas vezes não, todas as vezes eles não rejeitam, porque a mamadeira é fluxo contínuo. Ele não precisa se esforçar. Eu falo isso também até nas consultas e às vezes nas palestrinhas que eu faço. O que acontece? O bebê ele tem uma noção de controle de fome e saciedade, né? Que são hormônios envolvidos, mas é muito técnico a gente falar assim. Acho que o jeito mais simples é isso. O bebê, ele sabe quando ele tá com fome e quando ele tá saciado. Então, quando a gente põe ele no peito, ele mama quando ele tá com fome e ele para quando ele tá saciado. Quando a gente coloca a mamadeira, o que a gente faz? Geralmente a gente faz um cálculo, que às vezes não é baseado no peso, não é um cálculo ali muito certinho, e coloca a mamadeira inteira pro bebê mamar. E a mãe fica na ansiedade que ele mame tudo aquilo. E às vezes aquilo é muito para ele. Muito. Entendeu? Então acaba distendendo o bebê, ele vai sentir dor, vai sentir cólica, pode ficar vomitando, enfim, pode causar uma série de outras coisas. E o pior, que a gente sabe que a longo prazo a gente está ali mesmo, não é destruindo, mas é atrapalhando essa capacidade que o bebê mesmo tem de perceber entre fome e saciedade. Por conta da nossa ansiedade, a gente está acabando com um mecanismo que é dele, que ele sabe fazer sozinho. Entendeu? Então é uma coisa que também é outro problema da mamadeira. Aliás, eu vou te perguntar isso, de copinhos de mamadeira depois. Sim. Perguntar muito pra mim. A gente vai falar sobre isso. Até porque a mamadeira, ele mama 90 ml em 5 minutos, né? Muito rápido. E o que traz a saciedade para o bebê no peito é o tempo de sucção, é o tempo que ele se desgasta em busca daquele alimento. Porque tudo que vem fácil para o bebê é muito rápido. E a digestão de um leite que foi rápido não é confortável, né? E a gente acaba dilatando o estômago do bebê sem necessidade. E aí esse bebê começa a chorar. Quando o bebezinho vai mamar, também a força que ele faz, a sucção que ele faz é diferente no peito do que na mamadeira. Eu tento explicar assim para os pais que é diferente. Por exemplo, quando você vai tomar uma água com um canudinho, você faz uma força pouca e o líquido já vem. É mais ou menos como a mamadeira. Se você for tomar um milkshake, que é aquele canudo grosso, você tem que fazer uma força, é diferente, o peito é diferente. Então, para o bebê, por isso que ele confunde. Por isso que quando a gente coloca a mamadeira, o bebê acaba confundindo esses bicos, confundindo essa pressão, e para ele é mais fácil a mamadeira. Também é uma coisa que eu vou deixar falar que muita gente perguntou. Qual é a diferença de mamar no peito com relação... Por que confunde? Então, o que confunde? Na verdade, principalmente na fase de aprendizagem da amamentação, que é os primeiros 15 dias do seu bebê, ele precisa aprender a movimentar a língua do bebê, a língua dele, né? Então, quando você coloca um bico, sendo ele mamadeira ou chupeta, o bebê faz movimento de preensão. Então, ele só faz esse movimento, não aprende a sugar. E para ele fazer o movimento no peito, ele precisa ordenhar o leite da mama. Então, ele precisa fazer movimento de língua. A ponta e o meio da língua precisa fazer essa ondulação para conseguir tirar o leite. Então, se você coloca chupeta e peito, ou mamadeira e peito, o bebê vai falar assim, opa, eu prefiro mais fácil. Então, ele vai sempre fazer a forma que faz a mamadeira, que é movimento de preensão. Só que aí, quando ele faz esse movimento de preensão, ele não consegue tirar a quantidade ideal de leite da mama. Porque ele vai pegar mais bico... Deixa eu pegar um peito aqui. Ele vai pegar mais bico do que areola. E para ele fazer o movimento correto, ele precisa abocanhar aqui, ó. E precisa que a língua faça o movimento de retirada do leite. Então, se ele não conseguir movimentar a língua, ele não consegue fazer a ordenha
correta, né? E se não tem a ordenha correta da mama, se ele não consegue esvaziar essa mama, o seu organismo começa a entender que não precisa produzir aquela quantidade, porque o seu bebê não está dando conta de mamar. Então aí também começa aquela bola de neve. Porque aí o bebê não estimula a mama não estimulada não produz leite, e o bebê também pode não ganhar peso por conta dessa sucção não efetiva. Então, sempre quando você está amamentando, você precisa observar se o bebê sugou, engoliu, sugou, engoliu. Ele não pode ficar aquele suga, 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 depois engole. Como se estivesse guardando água na boca para engolir de uma golada só. Ele não pode ficar fazendo isso, porque isso é uma sucção não nutritiva. E essa sucção nutritiva, às vezes eles fazem quando eles começam a adormecer, ficam mais sonolentos, ou quando eles não estão no peito para fazer uma mamada, então só por conta de um acalento, de um aconchego. Então as mães precisam identificar os momentos de fome do seu bebê. Então você precisa conhecer o seu bebê para que você consiga identificar o choro, né? Porque o bebê, o único meio de comunicação entre ele e você é o choro. Muitas mães acham que só porque o bebê tá chorando significa que ele tá com fome. E não é assim. Não. O bebê precisa se comunicar de alguma forma e ele só consegue pelo choro. Então, às vezes, às vezes é solidão, é medo, às vezes tá com frio. A gente vai se adaptando. Isso aí é tudo muito no começo. Mas mãe sabe o choro, começa a identificar. Então, assim, tem muita gente que é pressionada. Nossa, mas ele não para de chorar, põe ele pra mamar. E aí fica aquela pressão externa com a mãe, que isso que é um problema. Porque a gente tem que cuidar do binômio, mãe, bebê, mãe, bebê, mãe, bebê, sempre. Então essas pressões externas, elas acabam atrapalhando. Então a gente precisa conversar, tem uma rede de apoio. Sim, é que às vezes essa rede de apoio só quer dar o cuidado para o bebê, esquece da mãe, né? Exato. E aí todo mundo chega e cada um quer dar uma opinião. Eu falo para as mães que eu ainda estou atendendo, né? Os meus atendimentos estão sendo a maioria online, mas alguns a gente precisa ir até a casa. Que essa quarentena foi a melhor coisa que aconteceu, porque nenhum bebê, nenhuma mãe recém-parida recebe visita. E para ela que está no puerpério, nessa variação de hormônios, e aí ela precisa se adaptar e aprender a essa nova vida de mãe, né? É uma nova realidade, né? É uma nova realidade. Seu tempo. Sim, e aí não tá tendo muitas intervenções, sabe? Nesse começo de aleitamento materno. Então, eu acho que isso está sendo primordial, porque elas conseguem buscar mais ajuda de fora, né? Porque senão fica sempre no achismo. Ah, eu acho que tá com fome, eu acho que tá mamando certo, eu acho que tá ganhando peso. Eu acho que não é acho, né? A gente precisa de certeza, principalmente mãe de primeira viagem. A gente não quer ficar insegura com o bebê. Porque a única fonte de alimento do bebê também é você. E é o que exatamente, no meu consultório eu sempre tento cuidar do binômio. Aliás, a minha especialidade agora é nutrição materno e infantil, justamente por conta do binômio, né? Então, quando a mãe chega, eu tô sempre avaliando a ingesta hídrica dela, o controle do estresse dela, a dieta, porque o leite também modifica conforme que você come, enfim. A gente pode aumentar a cólica no bebê, dependendo do que a gente come, dependendo de como está a situação. Então, a gente, assim, também não adianta deixar essa mãe estressada, com a vitamina D no pé, com ferro no pé. Tudo isso a gente suplementa. Porque não adianta eu exigir para uma fábrica que ela faça, olha, eu quero leite, mas eu não dou substrato. Então, ela não toma água, ela não tá... Porque eu sempre falo isso. Quando você tá grávida, você é do obstetra. E o neném já é do pediatra. Quando o neném nasce, o pediatra fica com o neném, quem fica com essa mãe? Ninguém. Não é bem assim. Então, o pediatra, sim, todos os meus pacientes, eu sempre coloco lá, para lactante. Eu coloco a suplementação adequada, faço exames, faço rastreio. Então, eu sempre observo esse binômio, porque esse binômio é muito, muito importante, muito bonito. Não adianta eu só olhar para um lado e olhar só para o outro. Eu preciso de acolhimento, que é a pediatria, é basicamente isso, né? Outra coisa que falam muito aqui é de peso. Ah, mas meu filho não tá ganhando o peso necessário, é o que eu mais escuto. E o pediatra decidiu colocar uma fórmula, ou o pai, o avó, o vizinho, 1000 pessoas. Como que a gente faz, gente? Vamos lá. O bebê nasceu. Ai, todas as minhas amigas da minha pós-graduação, gente, que saudade de vocês. Que legal que vocês estão aqui. Ó, o bebê nasceu, ele vai perder ali até o 10º dia, no máximo até 15, mas até 10. Ele perde cerca de 10% do peso de nascimento. Porque ele elimina mecônio, porque o pacientinho desidrata, porque antes a troca era com a placenta. Então, isso é normal.
tá? É uma adaptação para a vida extra-útero, mas isso é normal. A partir daí, ele começa um ganho ascendente de peso, né? A gente usa, mas isso não é uma verdade absoluta, porque assim, ó, fica naquela fixação. Ah, ele tem que ganhar 25 a 30 gramas por dia no primeiro trimestre. Isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Muito. A gente não fica deixa a fixo mãe nesse desesperada. número aí. Exatamente. Ah, nossa, meu filho bateu de 21 gramas, não bateu 30. E o pediatra quer colocar o complemento. E isso é muito antigo, porque esse ganho de peso, assim, é claro que se o bebê não ganhou nada, é uma outra história. Mas esse ganho de peso, esse número, essa fixação, isso é inadequado. A gente avalia o paciente não só por isso. A gente avalia pelo perímetro cefálico, pela estatura, pelo se a pega está correta sim ou não, pelo desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o paciente ele está alcançando aquilo que a gente gostaria, né? Porque a gente, por exemplo, o bezerrinho. O objetivo do bezerrinho ali é ficar com 3 meses e ter 30 quilos. O objetivo do nosso nenenzinho é sustentar o pescoço, sorrir socialmente. Então, é muito mais desenvolvimento neuropsicomotor do que só o ganho de peso. Antigamente, a gente achava aquele bebezinho Johnson. Eu não sei o pessoal agora, porque eu tenho 36 anos. Só antigamente, quando eu era neném, o bebê gordinho, que era o bebê, era saudável. E a gente sabe que não é isso, não é assim. Isso tem muito a ver com um negócio que a gente chama de programação metabólica. Que também é um termo extremamente técnico para explicar o quê? Desde antes da mãe engravidar, mas basicamente, desde o primeiro dia que o neném está lá, concepção, até os 2 anos de vida, tudo que a gente faz por ele nesse intervalo aqui faz muita diferença na vida dele. De fato, a gente pode provocar doenças ou impedir, é um fator de proteção, entendeu? A gente modifica a vida desse indivíduo. Então, antigamente, tanto que o bebê gordinho, que era o mais saudável, a gente viu que essa velocidade de ganho de peso, esse ganho de peso excessivo, ele era deletério. Na verdade, ele era muito mais relacionado com doença, não só na criança, mas também na vida adulta, como obesidade, hipertensão, diabetes. Então, isso foi se modificando. A gente sabe que o bebê que amamenta no peito, ele ganha menos peso. Não é que ele ganha menos peso, a velocidade de ganho de peso dele é menor do que o da fórmula. Só que essa velocidade de peso, velocidade de ganho de peso, ela é um problema. Quanto maior for a velocidade de ganho de peso, ela tem um boleto para pagar, digamos assim. Você está atrapalhando a programação metabólica do seu neném. Tanto que as curvas que a gente utilizava, antigamente, quando era criança, eram curvas em percentil. Hoje, agora, desde 2006, a gente modificou, a OMS modificou para curva em Z-score, que é aquela que tem lá no nosso caderno da criança, sabe? Aquelas curvas, elas foram modificadas, também baseadas no bebê de aleitamento materno, porque a velocidade de ganho de peso, ela é menor. E é normal. Esse é o certo. A natureza é perfeita. A gente não tem que ficar atrapalhando. Então, se a gente ficar aficionado só porque meu bebê tem que ser gordinho, porque ele tem que ganhar 30 gramas por dia, exatamente, a gente vai estar olhando errado. Não é o jeito certo. Isso é um jeito antigo de fazer. Então, a gente olha tudo. Todos os testes, teste da orelhinha, teste da linguinha, teste do pezinho, perímetro, tá tudo ok, tá desenvolvendo ok, tá ficando saciado, tá ficando irritado. Então, é uma série de coisas. Se a gente focar numa coisa só, a gente não vai conseguir ajudar esse neném. Tá? Então, por favor, não fiquem aficionados com esse número aí, 25 gramas por dia. Isso não é só isso. Uma coisa que você falou aí também, que é muito importante, é o teste da linguinha, né? Na verdade, ele tem total... Ele é o que traz mais problemas de ganho de peso numa amamentação. Porque se o bebê tem a linguinha frenulolingual, que é quando a linguinha do bebê não é solta... Faz um coraçãozinho, né? Faz um coraçãozinho na ponta, ele não consegue movimentar essa ponta para fazer a ordenha do leite, para conseguir extrair maior quantidade de leite. Então, a linguinha presa... Isso é uma avaliação ainda no hospital, logo que nasce, né, Paula? Mas no consultório médico também, nas primeiras consultas, é sempre verificado isso. E aí, se o bebê tiver esse freno lingual, bem provável que ele não vai ter ganho peso suficiente mesmo, porque ele dificulta a ordenha do leite. E aí, o bebê ele consegue extrair maior quantidade de leite quando está no período da pojadura, quando o peito está bem cheião de leite, e aí vai vazando na boca do bebê sem que ele faça muito esforço. Mas aí, depois que passa esse período, o seu organismo regula a produção para menos de leite. Porque se o bebê não estimulou, não ordenhou corretamente, também tem
a baixa produção de leite, que também isso pode ser pode ser prejudicial depois no ganho de peso do bebê, mesmo corrigindo a língua do bebê, que é por cirurgias, né? Geralmente é só um piquezinho, um cortezinho embaixo da língua do bebê. É simples a cirurgia, mas muitas vezes não são feitas quando é necessário, né? Isso não é avaliado, né? Não é avaliado, mas precisa ser muito avaliado. É uma coisa que a gente confere também ali no consultório. Mas é por isso que é tão importante. Né? Eu coloquei aqui, eu vou até mostrar, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas isso aqui, ó, é a curva que dá pra ver? É a curva que vocês têm lá naquele caderninho de vocês. Sabe aquele caderninho quando o neném nasce, que tem a vacinação, tem os dentinhos, tem os dados, tem essas curvinhas aqui, ó, tá vendo? Essas curvas aqui, ó, eles são os Z-score que eu falei. Então tem as duas curvas vermelhas e a curva verde. Qual que é o problema dessa curva aqui? Não é para ficar desesperado, aficionado, obcecado que seu filho fique na curva verde. Não é assim que funciona. O que acontece? A gente tem que olhar se o bebê ou a criança tá fazendo uma curva ascendente de peso parecida com essas aqui. Claro que não é para ficar fora das linhas vermelhas. O ideal não é ficar fora das linhas vermelhas, é ficar no meio. Mas não é para ficar naquela fixação de ficar na curva verde, como eu vejo por aí. Você tem que ver o que pra gente é um problema na pediatria. Para mim é muito mais importante avaliar se o bebê teve, ao invés de fazer uma curvinha, ele fez uma coisa disparada para cima ou disparada para baixo, ou seja, perdeu, ou se manteve ao longo do tempo e não fez uma curva necessária. Isso é que a gente olha, isso é mais importante do que ficar desesperado, aficionado para chegar naquela curvinha verde. Então, isso eu explico também, eu acho muito importante. Porque senão a gente vai complementar e vai vai atrapalhar de novo aquele mecanismo de saciedade do bebê e que ele tem de fome de saciedade. Outra coisa que me perguntaram muito sobre a amamentação cruzada. Gente, isso é uma prática que foi muito antiga, infelizmente ainda existe, mas isso não é recomendado, tá bom? Porque o leite materno, ele pode passar, né, doenças infecto-contagiosas, por exemplo, HIV, né? Então a gente sabe também que álcool passa, alguns medicamentos, drogas. Essa é uma prática que tem que ser descontinuada. Então a gente não recomenda de jeito nenhum. De jeito nenhum. Perguntaram assim, várias vezes sobre isso aqui pra mim também. E não... Porque teve uma blogueira, foi no ano passado, famosa, de uma família super polêmica, quem é da internet sabe, de um cantor de uma banda, lembrou? Que colocou o bebezinho para amamentar e assim, isso é um desserviço. Porque a gente já passa uma informação de que isso é o certo, de que pode, que é legal, e não é assim. Mesmo que seja minha irmã, mesmo que seja minha amiga, isso não é uma prática recomendada. Mas a internet tem isso, né? Tem Sim, tudo de bom e tudo de ruim. Porque quando alguém coloca, alguém que é influente, né? Coloca um negócio desse, a pediatra quase desmaia para trás. Jesus amado, não façam isso. Não pode fazer isso. Mas eu na minha prática de obstetriz, na rede hospitalar, eu vi isso várias vezes, assim. Tipo, um bebê chorando de fome. E aí a outra mãe, que estava cheia de leite, ela amamentou o outro bebê. É claro que ela não tinha informação de que não podia. Ela fez isso com o intuito de ajudar a outra mãe que estava desesperada. Sim, o intuito é sempre bonito. Sim, porém, a gente precisa explicar, né? Mas aí como você está... não é uma prática utilizada, não. Mas tem uma opção da gente turbinar o seu peito, né? Estimular, hiperestimular ele para produzir mais leite, para que você consiga complementar o leite para o seu bebê ganhar peso, mas com o seu próprio leite, sem introduzir o leite de fórmula, né? Isso. Exatamente. É o ideal. Às vezes, quando eu acho que precisa complementar, isso é raríssimo. Mas é raríssimo. E se eu achar que precisa, aí nós vamos complementar preferencialmente com leite materno. Porque dá pra gente estocar, né? Ordenhar, estocar. Depois que você explica as técnicas, como que a gente faz. Pra gente usar o próprio leite da mãe. Em vez de produzir a fórmula. E só o fato de você começar a estimular mais a mama, de repente você não precisa nem ordenhar para dar pro bebê. Estimulando a mama, você já tem mais produção e o seu bebê vai ficar saciado mais rápido. E aí o que a gente precisa observar, o tempo de mamada também interfere no ganho de peso. Um bebê, ele não tem 1h30 no peito mamando, ele não consegue mamar todo esse tempo. Um bebê, ele faz uma sucção efetiva, no máximo até 45 minutos ele já está satisfeito.
Então, ele não consegue mamar mais do que isso. Então, aqueles bebês que estão mamando por muito tempo, bem provável que ele esteja mais dormindo do que mamando. E aí eu E falo para as acaba até mães, ele está perdendo te peso, né? enganando, está perdendo Acaba perdendo peso, porque peso porque... a sucção desgasta, né? É como se ele Exato, estivesse a fazendo atividade musculação o tempo energética. todo, é. Exatamente, a atividade energética do bebê é sugar. Então, se ele, Uhum. a atividade física dele, se eu deixar ele sugar o dia inteiro, então não é bem por aí. Não é por isso que a gente volta para aquele assunto lá. Não sei se travou. Quer que eu repita? Travou. Travou? Pode repetir. Travou? Ó, a atividade física do bebezinho ali que acabou de nascer, o gasto energético dele é todo baseado na sucção. Então, se eu deixar ele sugando o dia inteiro, ele vai ter uma atividade energética maior, um gasto energético maior. E pode até perder peso. E Uhum. essa sucção não está sendo eficaz. O bebê vai acabar se irritando, porque ele está tentando mamar e não está conseguindo. O maior problema geralmente está na pega. Então, Sim. compensa a gente avaliar como está mamando, ensinar de novo, tirar a dúvida da mãe, porque às vezes a dúvida de uma mãe não tem nada a ver com a dúvida de outra. Às vezes a Uhum. posição da mãe não está confortável o suficiente. Então, não, e Sim. também não é só porque chorou que eu vou, né, Colocar no colocar no peito. peito. Volta aquela história toda lá atrás, né? É o que, Então, vou falar. o que eu falo também para as mães é que, assim, tem uma crença sobre alimentar o seu bebê em livre demanda, que não é colocar o seu bebê todas as vezes no peito que ele estiver chorando. Então, por isso que é importante você conhecer o seu bebê, né? É E porque elas saber quais confundem são com os colo, momentos. né? Sim, Confundem com sim. colo. É. O bebê, como é o único jeito que ele consegue se expressar é o choro, e para a mãe, o choro é sempre sinal de fome. E, na É. verdade, se você não tiver um padrão de mamadas eficiente do seu bebê, você também não vai ter um descanso para você. Então, aquela mãe que coloca o bebê no peito sempre que ele chorou, toda hora que ele tiver alguma frustração, alguma necessidade, que ele vai querer que supra com o leite materno, com a sucção, porque é a sucção que traz um conforto e o seu bebê consegue se organizar com a É. sucção, né? O colinho, o carinho, o afeto, Acalma, o super. contato pele a pele, é isso aí, é sempre indicado. Chorou, põe no colinho. Não é para deixar Sim. chorando, mas não Não. necessariamente o nenenzinho tá chorando porque ele tá com fome. Isso é um mito, isso na verdade é uma pressão externa. Às vezes eu vejo que não é muito nem da mãe. É uma pressão É, externa. Nossa, mas tá chorando de novo? Não vai botar no peito? Mas mamou, não sei o quê. Então, assim, é, converse com o seu pediatra, converse com o seu consultor de aleitamento materno. Tem uma rede de apoio importante para te ajudar. Porque as coisas é uma nova realidade, é um bebezinho pequenininho ali indefeso, às vezes a gente fica com medo, né? Então tenha pessoas para te ajudar, não passe por isso sozinha. E lembre-se também que é o que eu sempre falo, que maternidade não é vestibular. Você não não, precisa acertar tudo o tempo todo. Não precisa, você sim, está fazendo o melhor do que você pode, com o que você pode. Mas tenha um é, profissional, um pediatra parceiro, um consultor de aleitamento parceiro e uma equipe para te ajudar. Que isso também é muito importante. Outra coisa que eles é. perguntaram aqui para mim é o seguinte: ah, mas então tá, fórmula. Fórmula é uma coisa que me perguntam muito no meu Instagram, geralmente o pessoal mais que chegou agora. Que quem me conhece já sabe que eu sou total. Não é questão de ser contra, é que vamos lá. A gente sabe que existem situações em que a gente não pode amamentar. Existem. São Sim, poucas, mas existem. Que é o HIV positivo, é uma mãe em radioterapia, quimioterapia, enfim. Desta forma, eu preciso escolher algum leite, né? A gente sabe que o leite de uhum, vaca não de jeito nenhum. Porque a proteína dele é inadequada, a quantidade de carboidrato, tudo é muito difícil para o bebê digerir. Existem muitas, assim, é muito técnico falar sobre isso, mas pode fazer microlesões ali no intestino, causar algum sangramento que passa imperceptível, o paciente pode desenvolver anemia na primeira infância, e a anemia na primeira infância tem outras repercussões, como déficit cognitivo permanente, então, são coisas, uma coisa leva a outra, uma bola de neve. No leite de sim, vaca, não, certo? A gente pode usar as fórmulas, a gente sabe pelos estudos que as fórmulas vão ser a melhor opção quando você não pode usar o leite materno, não o leite de vaca. Mas não necessariamente também essa fórmula que você vê no mercado, número 1, número 2. Existem outras fórmulas, fórmula à base de arroz, enfim. Existe um jeito de você formular um leite para cada criança, tem como fazer isso. uhum, Mas isso daí é um custo muito alto, tá? Mas a gente tem que ter em mente que se mesmo que eu escolha uma fórmula, a fórmula vamos supor, eu não pude amamentar de jeito nenhum. Porém, precisa que saiba dos riscos, porque isento não sim, está.
né? Você escolhendo uma fórmula, além de você ter o custo, que o leite do peito não tem, certo? Não tem o vínculo e não tem os anticorpos que passariam os probióticos, que seria igual da mãe, não é igual, né? Só que essa fórmula, ela tem componentes que não são tão legais assim para a programação metabólica, que é como eu falei ali atrás, né? Tem maltodestrina, que é um açúcar, geralmente eles usam maltodestrina, que é um açúcar de alto índice glicêmico, que dispara a insulina, então aumenta as chances de ter diabetes, obesidade, hipertensão. A maioria tem óleos vegetais, tem óleo de canola, que são óleo de cozinha na composição. Então você vê que alguns ingredientes eles não são interessantes para a programação metabólica, que é o que a gente tanto fala, como de fato proteger o indivíduo, como de fato modificar a vida de um indivíduo para sempre. Então a gente tem que saber que se eu precisar usar essa forma, porque a mãe é HIV positivo, é uma indicação pontual. O que a gente vê é uma banalização. Meu bebê não tá dormindo direito. Eu acho que o meu leite é fraco. Meu vizinho pesa 600 gramas a mais e não sei o quê. Então, isso é uma banalização. Isso não é motivo para você colocar uma fórmula que vai atrapalhar o desenvolvimento, que vai atrapalhar a programação metabólica dessa criança. Então, a gente tem que saber que todas as fórmulas, todas, qualquer uma delas, todas estão implicadas com maior risco de doença na vida adulta. E também não só na vida adulta. Criança, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, autoimunidade, câncer. Então, a gente tem que pensar que existe risco e benefício. Se eu prescrever uma forma, é uma responsabilidade muito grande. Então, para fazer isso, tem que ter uma indicação. Então, eu não gosto dessa banalização de vamos só porque para o bebê dormir a noite toda. Não é assim que a gente escuta no consultório? Até porque isso não acontece mesmo quando você entra com a fórmula, né? Não vai acontecer, até porque não é tão mágico assim. Que você deu a mamadeira, então... o bebê vai dormir horrores. Não existe isso, porque tem outras coisas que também estão... Enfim. Ele vai ter mais distensão abdominal, mais dores, eu acho. Travou, né? Mais risco de alergia, mais uma série de coisas, assim. Então, só por isso é desinformação. Então, desinformação não é motivo para desmamar uma criança. E nem para introduzir uma fórmula. Existem situações pontuais que nós precisamos respeitar. Mas elas são pontuais, elas não são isso daí que a gente está vendo, que são os motivos mais diversos do mundo. Outra coisa que perguntaram da chupeta, que até você falou, viu? Que a chupeta pode confundir, tá? E realmente ela é relacionada com desmame precoce. A chupeta, ela tem os prós, por incrível que pareça, tem prós e tem contras. Contra, a gente vai ver que você não consegue higienizar ela de forma correta, né? Assim, como se fosse uma forma ideal. Ninguém consegue. Então tem mais risco de ter monilíase, que é o sapinho, otite. Você pode confundir o bico, pode atrapalhar a formação da cavidade oral. Os prós a gente usa ali, que pode prevenir síndrome de morte súbita do lactente. Então, assim, só que essa decisão ela não é minha, do pediatra. Essa decisão é da família. O que eu falo no meu consultório, eu explico, faço a pessoa entender os lados dela. E se for introduzir, depois que já tiver estabelecida essa rotina. Eu acho que é mais ou menos como você falou, né? Depois de já tiver, para mim, 3 semanas de amamentação. Eu oriento sempre depois de 15 dias também, porque é a fase de aprendizagem, né? E não tem como eu falar pra mãe, não dá, porque eu não vou estar lá com ela quando o bebê começar a chorar, né? E chega uma hora que ela não dá conta mais de peito. E muita gente falando pra ela, dá chupeta que esse bebê fica calmo. E na verdade, fica calmo mesmo, né? Porque a sucção é uma necessidade do bebê. Então, enquanto ele tá sugando, ele tá mais calminho, porque ele vai se autorregulando. O problema é que quando ele suga, ele também se desgasta e perde peso. Voltou? Exatamente. Então, sabe quando ele perguntar pra você... a chupeta é aquilo que a gente falou. A gente fala, mas a decisão não é minha. Não é do pediatra, do professor do aleitamento. A decisão é da família. Que o bebê é um membro da família, então a gente tem que respeitar. Queria te perguntar sobre mamadeira ou copinho. Se eu precisar, então, complementar com leite materno. E aí? Como que a mãe pode fazer? Então, a mamadeira, a gente vê as propagandas que tem várias mamadeiras aí que imita o peito, que imita a sucção. Na verdade, isso não existe. Não tem nada que imita a sucção do peito, que forma realmente a boca de peixinho, mas é porque o bico é mais arredondado. Então, a gente não dá preferência para a mamadeira pelo fluxo contínuo, mesmo essas anticólicas aí, que falam que não entra ar. É sempre preferência ou para o copo, que é um copinho assim, você pode usar um cálice.
E aí eu gosto bastante desse de vidro porque você consegue esterilizar sempre ele antes do uso. O vidro ou inox, realmente o O plástico. vidro inox, plástico não dá. Nem esses copinhos de café, que no hospital eles orientam o uso desse copinho, que descarta depois, mas eu não gosto porque geralmente eles cortam a boquinha do bebê. Então eu gosto disso aqui porque é super higienizado. E aí como que a gente faz? É mais fácil mostrar em vídeo, né? Depois eu posso até postar um vídeo nas minhas redes sociais. O bebê, ele fica colocando a linguinha aqui, buscando leite como se fosse um gatinho. Mas esse movimento de colocar o leite na boquinha do bebê, muitas mães têm medo do bebê engasgar. E é só você deixar o leite bem próximo da boca que o próprio bebê ele começa a exteriorizar a linguinha e puxar para ele o leite. Então a gente não vai em nenhum momento jogar o leite na boquinha do bebê. Então essa é uma prática que a gente usa, mas isso pode entrar muito ar durante a mamada e pode causar muitos gases no bebê. E geralmente esse bebê também arrota um pouquinho mais depois da mamada. Lembrando que os bebês de peito raramente arrotam, né? E as mães ficam até com receio disso. O que eu gosto bastante, o que eu uso, principalmente para aquelas mães que estão com queixa de que está diminuindo a produção, que o bebê não ganha peso, eu gosto de usar a relactação ou a translactação, como é conhecida. A gente usa uma sondinha de um calibre bem fininho, eu gosto da 6 ou da 4, uma sondinha de aspiração, você compra em lojas de material cirúrgico. E a gente apresenta para o bebê esse caninho, acho que não está dando para ver, bem próximo do mamilo. E aí o bebê, quando ele sugar o peito, ele vai continuar estimulando a mama, vai sair leite do peito e vai sair leite da sonda. Porque a gente vai colocar nessa seringuinha o leite que foi ordenhado da mãe como complemento. Então, vai ser ele vai sugar e não vai ter um desgaste muito grande, porque a quantidade de leite que está indo para ele é maior. Então, a gente deixa isso próximo da mãe, né? E esse êmbolo, com a força da sucção do bebê, o bebê mesmo consegue ir baixando ele conforme ele vai sugando. Então, isso é uma forma da gente continuar estimulando a mama, o bebê não perder o contato com o peito, não conhecer outros bicos e nem outra forma de alimento. Mas é uma coisa que tem que ser provisória também, né? Porque os bebês, conforme eles vão ficando mais crescidinhos, eles começam a identificar o buraquinho que sai mais leite e começam a ir buscar o leite na sonda. Por conta própria. Por conta própria. Então a gente orienta fazer isso com os bebês menores, porque os bebês maiores de 3, 4 meses, é possível fazer, mas eles já são maiores e mais espertos, então eles aprendem muito rápido que o fluxo maior sai da sonda e não do peito. Então a gente precisa muitas vezes turbinar essa produção de leite com ordenhas, e as ordenhas elas precisam ser de ordenhadeiras elétricas, porque as ordenhadeiras manuais não dá conta de estimular, de fazer o movimento correto para estimular a mama. Então a gente precisa estimular pelo menos antes das mamadas, ou pelo menos 3 vezes ao dia. E aí existe um protocolo também que a gente segue, mas aí varia de pessoa para pessoa e conforme a quantidade de tempo que essa mãe tem disponível para ordenhar. Eu tô tentando achar umas perguntas aqui que fizeram para mim. Entendi. Eu tenho 3 aqui que eu anotei, que uma delas a gente já falou, que é o meu bebê dorme bem, não chora muito, faz bastante xixi e cocô, mas ele não engorda. Mas aí é que tá, que não engorda é esse. Que não engorda o quanto alguém gostaria, não engorda o quanto a minha ansiedade acha, e ele não tá um bebê Johnson com aquele pé de bisnaguinha. Não é isso. O que vai nos dizer? A curva do OMS, então todas as consultas pediátricas, desde o nascimento, o pediatra preenche a tabelinha lá, dia, peso, estatura, perímetro cefálico, e aí coloca nas curvas. Então, é essa curva que vai dizer pra gente se tá tudo bem, se não tá, mais os testes, mais o desenvolvimento neurológico. Então, olha, agora tá sorrindo socialmente, agora já tá sustentando o pescoço. Então, são várias coisas que vão dizer pra gente que tá tudo bem. Não é pra ficar ficcionado, porque aí não ganhou os 25 gramas, ganhou 23, não tá bom. Entendeu? Até porque um bebê que não...
se não faz uma mamada efetiva, ele não vai ter muito xixi, ele não vai ter muito cocô, ele não vai Não dormir vai bem, dormir ele vai bem, ficar vai mais ser um bebê irritado. irritado, vai ter um Então, aspecto, o bebê vai ter um aspecto diferente. E também no exame físico, por exemplo, a gente vai ver se o paciente tem alguma síndrome, né? Então, às vezes tem alguma malformação. Ao examinar, uhum, você vai ver que tem uma malformação craniana ou oral, né? Ou você vai sim, perceber que os olhos é, são mais separados, a orelha é mais implantada para baixo. Então, assim, o exame físico, ele é crucial. E é o que eu falei, é não é para ficar importante. ficcionado naquilo lá de ganho de peso, só ganho de peso, ganho de peso, ganho de peso. É, Alguém às vezes o perguntou que também, falta é só avaliar a mamada, né? avaliação. Porque Avaliação e se ela tiver. conversa. Conversa, porque Sim, é que eu tô é. explicando. Às vezes tá tudo me leva a crer que tá tudo bem com esse Que tá neném. tudo bem, pra mim Mas também. É. eles estão querendo o quê? Um ganho de peso que, na minha opinião, é desnecessário. Uma velocidade aumentada. Eles querem que o bebê seja um bebê gordinho, porque tem aquilo na cabeça, que o bebê gordinho é mais saudável. Não é verdade. Não é verdade. Outra pessoa perguntou pra mim, eu até anotei, mas agora eu não sei mais onde que eu coloquei. Um bebê que já tinha 10 meses, tomava 99% do peito e não ganhava, não sei se não ganhava peso. É difícil responder assim quando alguém pergunta especificamente de uma criança, Uhum, porque uma criança eu preciso examinar, preciso olhar, preciso saber a historinha dela, como que é essa sim. dieta da mãe, como que é essa ordenha, como é que tá pegando. Ele já come, porque com 10 meses o nenenzinho já come, mas tá comendo o quê? Tá comendo bolacha de maisena ou tá comendo bananinha, carne, mamãozinho, batata, entendeu? Porque tem toda uma diferença. Não adianta a gente colocar só no aleitamento materno. Por quê? Porque a Não, partir do sexto mês, o bebê ele começa a comer, né? Então não é sim. exclusivo mais. Ele começa a tomar água, ele começa a comer. E aí, o aleitamento materno, a gente preconiza que seja até os 2 anos ou mais, né? Se puder ir mais, Uhum, tudo bem. Então, você tem que, eu vou, quando fosse meu paciente, fosse meu consultório, eu ia avaliar todo o contexto dele. O aleitamento materno, sim, eu ia olhar. Mas todo o contexto, como tá essa dieta, como tá comendo, come em frente à televisão, sim ou não, tudo isso faz diferença. Nem uhum, idade tem, certo? Então, pensar no contexto. O bebê, até 1 ano de vida, a gente mantém um aleitamento materno e ele é, sim, o principal nutriente da dieta do bebezinho, né? A partir, a uhum. alimentação ela é complementar, então ela é introdução gradual e complementar. Quando esse bebê faz 1 ano por aí o leite ele passa a não ser mais o principal nutriente. E ele passa a ser Uhum, complementar. E a dieta tem que ser sim. capaz de suprir. Então, muita gente fala, ai meu Deus do céu, meu filho está com 1 ano e meio e toma composto lácteo, que é uma outra coisa que me perguntaram demais, esqueci de falar. Composto lácteo é junk food. Ele é feito de 51% de leite e o resto é açúcar e um monte de aditivo alimentar. Não existe indicação para colocar esse tipo de em nenhum bebê. Menor de 1 ano é proibido, né? Porque é totalmente inadequada, proteína, tudo. A partir de 1 ano não existe indicação nenhuma. E ainda tem a questão da Uhum, programação metabólica, que a gente já combinou, que é um excesso de açúcar. Então, colocar um composto lácteo numa criança não tem necessidade. Se ele tá ali, uma outra pessoa que perguntou, tá com 1 ano e 4 meses, toma composto lácteo, mas eu falei que não precisa. Não, não precisa. A dieta tem que ser capaz de suprir. Então, é a minha orientação para essa pessoa que me perguntou, é conversar com o pediatra uhum. e olhar todo o recordatório dessa criança. O que está comendo, que horário, como faz a refeição, quem prepara, com quem ele come. E esse leite aí não tem indicação mesmo. Sim. Eu acho que É, eu tem uma outra. Oi, Tem pai, um... pai, te amo. Meu pai tá assistindo minha Ai, que live, gente, é muita bonitinho. emoção. Que Eu legal. imagino. É muito legal, muito legal. Muito bom. Outra Ah, pergunta aqui, ó. eu recebi uma pergunta. O meu bebê tem 45 dias, engasga muito e o meu peito jorra. O que que eu devo fazer? Eu acho que Legal. assim, isso porque você tá com uma superprodução de leite, né? Então, o seu bebê, ele vai para o peito e fica mais agitado por conta do fluxo. Então, o ideal seria você tirar um pouco de leite antes de começar a mamada, principalmente na parte da areola. A gente precisa esvaziar essa areola. E aí, esse leite, você pode guardar ele e doar para o nosso banco de leite, que está precisando de leite. Então, 10 ml salva muitas vidas numa UTI. Então, nosso banco de leite esses dias estava até com os pedidos nas redes sociais, né? Se tivessem mães que estivessem com bastante produção, que quisessem doar. Então, essa é uma oportunidade para essa mãe doar esse começo do leite, que o bebê dela, bem provável que não vai engasgar mais, porque ele só está engasgando e está ficando mais estressado durante a mamada por conta do excesso de leite.
Então, ela precisa só fazer uma massagem na mama para que esse leite fique mais fluido e saia em menor fluxo para o bebê. Porque o bebê ele não consegue engolir rápido uma golada para chegar a outra. E aí eu Exatamente. acho que E é não mais ficar essa orientação. nervoso, também não ficar nervosa na hora de amamentar. Se o bebê estiver muito Sim, irritado, não amamentar, acalmar primeiro. Essas coisas sim. são complicadas. E é isso. Eu É, acho que eu respondi todo mundo. Se eu não respondi, porque tinha muita coisa, eu tentei compilar para a gente ver se sim. a gente consegue organizar. Mas a gente pode fazer mais lives depois. Depois posso até deixar uma caixinha para ir respondendo as perguntas dos pacientes. Aqui em Taubaté, a Rafa é a pessoa que eu indico, né, como consultora de aleitamento materno. Eu adoro a Rafa. E já Ah, conheci ela desde quando obrigada. era residente. E sim, eu acho Sim, muito importante, eu acho que é um investimento muito interessante, porque muda muito, né? Muda a vida da criança inteira, muda. né? É. Muda tudo, tudo mesmo. E lá em Vitória eu sempre indico a Sálua, que eu também adoro, sou fã dela. E no Rio a Bia Rangel, que eu adoro Ah, também. é uma Estou com saudades querida. todos do CRI você. Todos, todos, todos. E é Ah, isso. esqueci de falar, a doutora Paola faz parte do CRIA Você, né? Da Isso. Maíra Card. Então, é uma Nossa, super isso. pediatra que está numa equipe espetacular. E é uma equipe que É uma está rede de apoio, né? multiprofissional, é uma rede de apoio para as mães, né? E aí Depois tem vocês todo o dão uma seguida. suporte. Depois vocês dão uma seguida É, lá, porque são vários, são 15 profissionais, todos relacionados à área materna infantil. E a gente sempre dá as dicas, tudo mais, porque agora, que eu acho o máximo, né? Pra mim é difícil um pouco isso, tá? Eu faço live, mas eu fico suando, nervosa. Porque eu tô conversando com você, mas às vezes eu não também. sei se a pessoa tá entendendo em casa. Aí às vezes tem uma dúvida específica que Sim, eu não consigo atingir. É diferente no consultório. No sim, consultório você pergunta, é, as pessoas geralmente vêm com cartinha, ó, doutor, eu anotei, aconteceu isso, isso, isso. Aí você ajuda tópico por tópico. Mas as redes sociais, elas é, ajudam demais, demais, demais. E sim, nosso intuito aqui hoje não é criticar quem não conseguiu, por qualquer não, motivo. Nosso intuito é ajudar. A gente, quanto mais é, a gente conseguir informar e acolher, mais a gente vai conseguir ir para frente com essa rede de apoio e com o aleitamento materno. e Né? o intuito é apoiar, né? Se você não conseguiu, foi por algum motivo, ou você tentou o máximo que você podia, porque amamentar é uma coisa que é desgastante para a mãe, se ela ficar tentando, remando sozinha, né? Ela precisa muitas vezes de uma rede de apoio, de um suporte, de uma ajuda, E principalmente nas muitas atividades coisas de que se casa. tivesse na rede de apoio, se tivesse um profissional parceiro, consultor parceiro, pediatra, poderia ter sido diferente esse desfecho. Então, Sim, mais para ajudar também quem está começando e pelas nossas próprias experiências, que às vezes são negativas, a gente pode tentar ver o lado bom. Ó, não, eu não consegui, sim, mas eu sei que isso é melhor, então eu vou ajudar quem está precisando de mim de outra sim, forma. E assim a gente sim, vai, claro. assim a gente vai, é uma corrente do bem. Eu amei essa live, amei mesmo, Eu amei o também. Muito convite, muito obrigada. obrigada, foi muito legal. Eu queria pedir para você deixar salvo, porque não tá no Vou, meu, tá no vou deixar. seu. E se a gente Sim, puder, a pode gente deixar. faz um IGTV para poder deixar, né, para o pessoal poder ver Sim, posteriormente. claro. Eu vou Eu postar queria lá dizer depois. também que eu estou muito feliz de todo mundo que participou, todos os meus amigos que estão aqui, todas as mamães que estão preocupadas, porque eu fico muito, muito feliz de ver quanta gente se importa de verdade com a saúde infantil, com o aleitamento materno. E agora tá todo mundo, eu É muito entendo, tá bom todo ver. mundo em casa, tem muita coisa para fazer, tem outras coisas para assistir, é muita ansiedade, Filhos, né? mas muita gente que está de verdade engajada em melhorar essas Sim, gerações que estão vindo, né? Então, ajudar de sim. alguma forma. Eu estou muito feliz porque vocês estão aqui. Melhorar, querendo se preparar, né? Eu tenho Exato. recebido muitas mães que estão querendo fazer cursos de amamentação, cursos de cuidados com o bebê, porque a nossa geração sabe que a gente precisa A aprender, diferença. né? E é tão mais fácil você chegar com o bebê nos braços e você saber o que você precisa fazer, né? Exato. Não aprender ali na hora. Ter uma Então, ideia, né? isso eu tenho ficado E tão feliz porque é tão difícil quando você recebe o seu bebê e você não sabe o que fazer. E na maternidade ninguém tem tempo de te é, ensinar. não. Na E o residência a bebê gente não vem com ficava ali, viu? manual. Você lembra? Na residência a gente ia lá de noite, Lembro. ensinava, pega tudo. Mas, poxa, é um ambiente Mas não estressante, é, não é não é sua todo casa, é um mundo que hospital. ensina, né? É um Exatamente, é um hospital. E são hospital, não é muitas, acolhedor, né? não, e Então são não é muitas mães, individual. né? Exatamente. Então faz diferença quando tá em casa, quando tem um consultor que tá te ajudando, que tem um pediatra já Sim. levou na consulta, ele já olhou, tá tudo bem com a linguinha, com a boquinha, tá tudo bem com o neném. Então é isso, é Isso individualizar faz o toda a máximo que diferença. der e a gente tentar ajudar as pessoas no máximo que der. Eu acho que quando der uma hora vai cortar. Eu amei, queria te Vai agradecer cair. A gente já imensamente. falou Mandar um beijo bastante, para né? todos meus amigos. Beijo. Beijo, É. gente. Todo mundo que Um ficou aí beijo, nos amei, gente. acompanhando. Muito obrigada. Daqui a Muito pouco a gente obrigada. vem com a próxima.
É isso aí. A gente fala de refluxo na próxima. Tá bom? É verdade, combinado. Não, Beijo, amor. Fica com Deus. Muito obrigada. amém. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.